dia 6 de junho, eu vou fazer também uma revisão da AV, e aí depois ela tem o simulado, tá? Rapidinho, mas eu vou fazer uma revisão. Então vai ser nesse critério que nós vamos trabalhar aí para vocês, portanto, terem essa visão. Bem, vamos continuar aqui. Vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que tratar dessa nossa revisão, ele diz respeito a um dos últimos que nós tratamos aqui no decorrer do nosso curso. Eu falei com vocês que efetivamente, falei de Kelsen, que toda e qualquer norma ela deve estar em conformidade com o que estabelece a Constituição, sob pena de aqui nós termos o que nós chamamos de uma crise de inconstitucionalidade. E como Kelsen falava, todo o ordenamento jurídico deve estar em conformidade com o texto constitucional, ou seja, todas as normas elas têm que estar adaptadas àquilo que estabelece a Constituição. Se a norma estiver em violação à Constituição, essa norma, portanto, ela não pode ser aplicada. E aí eu destaquei a vocês que esse modelo de Kelsen, essa sustentação de Kelsen, ele dizia que deveria ser atribuído a um órgão específico que seria o responsável por analisar a conformidade ou não de uma norma frente ao texto constitucional. Vocês se lembram disso quando eu falei? E aí eu destaquei que é um modelo austríaco, ou também chamado de europeu, ou também chamado de concentrado, ou também chamado de abstrato, de controle e constitucionalidade. Então nós temos aqui o modelo austríaco, o modelo europeu, o modelo concentrado, o abstrato. É um desses quatro nomes que pode vir. Né? Concentrado e constitucionalidade. Ou seja, aqui se atribui a um órgão que ele é o responsável por exercer este controle. No caso brasileiro, nós sabemos que quem exerce de forma concentrada esse controle é o Supremo Tribunal Federal. Beleza? Alguma dúvida com relação a isso? Esse é o modelo de Kelsen. O modelo americano, que eu chamei para vocês, chamado Judicial Review, ele traz, portanto, uma oposição a esse modelo, que aqui a gente vai chamar ele de modelo americano ou norte-americano, né? Modelo difuso, modelo em concreto de controle de constitucionalidade. Neste modelo de controle de constitucionalidade, ele não atribui a um órgão, ele diz que todo e qualquer órgão do Poder Judiciário pode deixar de aplicar uma norma por entender que a norma é inconstitucional, que ela fere a Constituição. Então, qualquer juiz, ele pode dizer o seguinte: olha, a Constituição não se aplica neste caso, porque neste caso está ferindo, portanto, o que estabelece a Constituição. O Brasil adota esse modelo? Também adota esse modelo. Os dois.
O Brasil adota os dois modelos. O juiz de Caxias pode afastar a aplicação de uma norma por entender ela como inconstitucional? Pode. Não é só o Supremo. O grande detalhe é que nos graus recursais, o Supremo vai ter aqui a última palavra, a última instância. Mas o juiz pode sim deixar de aplicar uma norma por entender que ela é inconstitucional. E por que aqui nesse caso a gente chama de modelo concreto? A gente chama de modelo concreto porque ele está resolvendo uma situação concreta, uma situação de fato. No modelo abstrato, eu simplesmente estou resolvendo o quê? Eu estou simplesmente analisando a lei. Eu não estou julgando um caso concreto, eu estou simplesmente julgando a própria lei, se ela é constitucional ou não. Ficou bem claro mesmo, gente? Entenderam? Então, não se esqueçam desses dois sistemas, desses dois modelos, que eles são extremamente relevantes e eles sempre são cobrados. Na vida vocês vão ouvir isso. Vocês vão ouvir falar desse aspecto. Tá legal? Por que a gente fala de controle de constitucionalidade? Porque, e aí é um ponto que vocês têm que me dizer, se vocês entenderam. Por que a Constituição ela prevalece frente ao que estabelece as demais leis? Por que, gente? Porque é um acordo, é uma carta fechada pelo todo o Congresso, como a Congresso ou pelo povo? Pelo povo, como a civilização vai seguir, de forma como aquele povo vai seguir. Isso. Então, o que você está dizendo em última análise é que, na verdade, o texto constitucional ele goza de uma característica muito importante. É a supremacia. Um texto constitucional ele não deixa de ser uma série de promessas que nós fazemos e nós nos vinculamos a estas promessas. As promessas estabelecidas no texto constitucional, elas podem só constar no papel, elas têm que ser efetivamente cumpridas. Isso aqui é esse que é o aspecto muito interessante. E o Estado dá para prover, para manter a... Ele tem que prover e tem que manter essa promessa. Diga, Deus. Mas ele tem uma ordem, cria seus direitos, mas só tem que ser cumprido. Daí é algo nosso. Exatamente. E a supremacia. Vejam, um ponto que é muito comum, que todos vocês conhecem, todos vocês sabem, no Brasil existe pena de morte? Sim. Existe. No Brasil tem pena de morte. Mas só admitimos pena de morte em qual situação? Em casos de crimes de guerra. Só posso aplicar a pena de morte nas hipóteses de crime de guerra. Sabe como que se executa a pena de morte no Brasil? Fuzilamento. Fuzilamento. Fuzilamento, a execução da pena Já de aconteceu? morte. Esse crime de guerra é desertar? Em termos de guerra é um. Mas já aconteceu? Cara, já teve pena de morte no Brasil. Se você me perguntar se ela já foi aplicada, já. Mas foi ainda na época do Império. Então não foi. Não, foi aplicado. Mas nessa era não. Nessa Constituição Não, nessa atual, Constituição não. Atual, Ah, o guerra Brasil nova. nunca declarou guerra. É. Qual foi a última guerra que o Brasil se envolveu? Guerra dos Farrapos. Não. Paraguai, Não. depois 42, gente. 42 A gente decretou a guerra, quando a gente declarou guerra contra o eixo, as potências do eixo. 42 foi a última guerra que o Brasil se envolveu. Depois disso, o Brasil não se envolveu
em nenhuma guerra, não houve declaração formal de guerra em nenhuma outra situação. A última que nós lutamos foi a Segunda Guerra Mundial. Só apoio, né? Então, só... Não, lutamos. Ah, vamos? A história, gente, Bem pequenininho. não, gente, cuidado. O quê? Qual o caso? Não, mas ali não foi pena de morte. professor. Não, ali não foi pena de morte, ali foi exceção. É diferente. A pena de morte pressupõe a existência de um processo. A pena de morte é Não, legal. é legal. É legal. Não foi ilegal. Não, ali foi Legal. execução, né? Então, eu ia falar um aspecto. A gente precisa tomar, a gente tem um problema no Brasil que a gente tem que acabar com isso. É cultural. Nós temos sim a síndrome do vira-lata. Né? E realmente a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, e eu tinha esse perfil, né, de que nós tivemos um papel secundário. De fato, nós não éramos as grandes potências, como eram os Estados Unidos e Inglaterra, mas o Brasil teve um papel primordial na libertação da Itália. E a permitir o avanço das tropas aliadas, inclusive para dominar a Áustria. Possivelmente, se o Brasil não tivesse feito o papel tão fundamental que teve, a Áustria teria virado um país da cortina de ferro. Olha só a importância geopolítica disso. Então é importante a gente sempre analisar esse papel. A gente tem um papel importante. Síndrome do vira-lata. Síndrome do vira-lata é que nós desqualificamos aquilo que é brasileiro. Nós desvalorizamos aquilo que é brasileiro. Vou te dar um exemplo muito simples, que vocês vão entender muito bem. Recentemente, nós tivemos a contratação do Ancelotti. Perfeito, maravilhoso. Ancelotti, para técnico da seleção brasileira, maravilhoso, perfeito. André, você concorda com a escalação que ele fez? Ou melhor, com a convocação que ele fez? Concordo, acho que está certo. Ele fez uma escalação boa. 5 do Flamengo. Mas ele pega e convoca o Danilo, que é do Flamengo. E aí eu pergunto para vocês, o Danilo é reserva. Quando o Danilo era titular da Juventus e era convocado, era criticado, porque era um técnico brasileiro. Agora que ele convocou, todo mundo vai e bate palma. É essa síndrome do vira-lata. Embora eu concorde com a convocação dele, a gente tem essa coisa, o que é estrangeiro é melhor. Nem sempre é melhor. Nem sempre é melhor. O próprio gringo dá mais valor para a agência deles. A gente precisa ter coisas no Brasil que são muito ruins, é fato. Mas tem coisas no Brasil que são muito boas. Acreditem nisso. Pode parecer paradoxal, mas não é. Tem algumas pessoas que vão até para os outros países, né? Quando depara com a realidade deles lá, entende que o nosso país vale muita coisa, tipo a comida. Sistema de saúde. Vocês vão falar, o sistema de saúde é ruim no Brasil? Não atende como deveria atender. Mas frente ao que existe em outros países, ele é até mais adequado. Não existe isso em outro país. Você leva seu filho no postinho de saúde e ele sai totalmente vacinado, sem encaixar o postinho. Não existe isso. Esquece. Não existe. Então tem coisas boas, mas é óbvio que tem coisas ruins. Mas é como eu vou dizer uma coisa que o meu chefe que eu tive falou. Nossas boas ações são escritas no quadro negro com giz escuro. E nossas más no quadro negro com giz branco. Apenas o mal destaca. Você pode ser sempre correto na sua vida, mas o que vai te destacar às vezes é pelo erro. E é o que acontece aqui. É sempre aquela manchinha preta, pequenininha, mínima, não é só o branco. Mas é assim, né? Então veja, a supremacia do texto constitucional
esse ponto aqui é um dos pontos fundamentais. Se eu entendo que a Constituição é uma ordem suprema, e ela prevalece sobre todas as demais. Então tudo tem que estar em conformidade com ela. Não importa se eu estou falando no controle de constitucionalidade concentrado ou no controle de constitucionalidade difuso. Em ambos, o que vai levar em consideração é a supremacia do texto constitucional. Tudo deve estar em conformidade com o que estabelece a Constituição. Beleza? Então, esse é um ponto que é bem interessante que a gente precisa destacar.